para você. Vem para cá, meu pastor Tom. Vem para cá, meu pastor Tony. Desde já, muito obrigada por você estar aqui. Eu sei que essa palavra semanal é do céu, fresquinho para a minha vida e para a vida de vocês. Então, toma o teu lugar aqui nessa sala e vem nos ensinar com esse dom que o Papai do Céu te passou. Vem para cá, meu pastor. Bom dia, graça e paz. Tudo bem? Amém. Tá ouvindo bem aí, tá, né? Sim, perfeito. Então, é, vamos falar hoje um pouco sobre paternidade, né? Sobre filhos adotivos. Mas a pastora Rosa, ela fala assim, Tony, você e a sua boca grande. Sua boca grande, às vezes, te leva para alguns lugares, você é criticado, falam bastante de você. Segura um pouco a sua boca grande. E E é difícil, né? Eu fico pensando que o João Batista também tinha essa dificuldade, né? Mas há uns 10 anos atrás eu começava a dizer que a ceia, né, embora não tenha muito a ver com o assunto de hoje, a ceia era para todos, todos podiam tomar a ceia. Porque a ceia ela não foi criada pela Igreja Batista ou Assembleia ou qualquer uma outra igreja. Ela foi criada e os critérios dessa ceia foi que Pedro iria tomar essa ceia, menos, mesmo estando armado ali no momento, que Judas, dissimulado, com aquele monte de problema, traidor, ladrão, iria tomar a mesma ceia. E, pastora Mônica, eu apanhei tanto esses anos todos, todos. Porque era muito simples. Ele diz assim: eu quero um lugar para tomar a ceia com os meus discípulos. Então, isso era para discípulo, mas não tem nada a ver com o que eu vou falar hoje. Então, eu apanhei muito. E agora, eu acredito que eu vou apanhar mais um pouco, mas não tem problema. É um tema que eu ouvi que quem comete pecado não vai para o céu. Aí eu falei, caramba, mais um tema parecido com o da ceia, né? Quem comete pecado não vai para o céu. Então o céu foi inútil. O céu foi uma coisa inútil. Porque a Bíblia diz: se nós dissermos que não cometemos pecado, não há verdade em nós. Nos fazemos mentirosos. Então ninguém vai para o céu. O céu foi uma criação inútil. E olhando esse aspecto do pecado, eu queria comentar, perdão, em Romanos 7, capítulo 7, a partir do versículo 18. E lendo esses dois versículos, eu fico pensando assim: mesmo conhecendo a Deus como nós conhecemos, por que fazemos o que fazemos? Por que Adão, conhecendo Deus do jeito que Adão conheceu a Deus, Adão fez o que fez? E se a gente for andar pela Bíblia, Moisés, todos esses personagens bíblicos aí que conheciam a Deus fizeram o que eles fizeram. E aí eu vou para Romanos 7, versículo 19, que Paulo fala assim: pois eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. E no versículo 20, Clifton, ele fala que o pecado habita nele. Ele diz assim: o pecado habita em mim. E aí, segundo a martiologia, aqueles que fizeram o seminário frequentaram essa matéria aí, né? Eu, eu era muito interessado nessa, ainda sou muito interessado nessa matéria, a martiologia.
A martiologia, ela vem do grego, que quer dizer amartia. E quando você tenta traduzir ela para o nosso idioma, ela vem como uma tradução de erro. Erro, errar, errou. Eu, eu vejo, Clifton, que Paulo, então, ele estaria enquadrado ali no aquele versículo de Tiago 4, né, 17, que diz assim: se eu sei fazer o bem e não faço, já cometi o pecado. Então, segundo a nossa martiologia, Paulo também não está no céu mais, está no inferno. Ele mesmo dizia no capítulo 8: miserável homem que sou, não há bem nenhum nos meus membros. Com a minha mente eu sei da lei, mas os meus membros me atrapalham. Então, se a gente pegar esses critérios aqui e trazer para os dias de hoje, não precisa ir na igreja mais. Fecha as portas das igrejas, acabou tudo. Segundo esses critérios, nós já temos um endereço certo, que é o inferno. É não ser salvo, né? E se eu disser que não tenho pecado, engano a mim mesmo e sou mentiroso, segundo João, lá em 1 João, no capítulo 1:8. Mas tá, vamos parar de falar de pecado agora e vamos mudar esse termo pesado e vamos substituir esse tema de hoje, dessa quarta-feira, né? Vamos botar assim: natureza versus propósito. Eu ouvi um pastor amigo meu falando que ele viu na internet uma família que pegou um castor para criar. Viu, Jane Silva? Ele pegou eles pegaram um castor para criar. E aí esse castor, a mãe dele morreu e tal, eles levaram o castor para casa, e depois que passou um ano, esse castor começou a pegar bichinho de pelúcia, sapato, tudo, e fazer uma contenção perto da porta da casa, como uma barragem. Porque os castores, eles nos rios, eles fazem as barragens, eles vão pegando os galhos. Eu não sei quem já viu o filme assim, eles vão pegando galho, folha, coisas, fazem as barragens e ali fazem a casa deles, né? O lar deles. E aí esse pastor ele comentou o seguinte: como é que um castor que nunca foi num rio, ele não foi criado com a mãe e o pai, ele nunca viu água, a não ser água de beber, ele tem uma atitude de construir uma barragem? E qual a conclusão que a gente chega? Isso está na natureza do castor. Ele foi resgatado da mãe e do pai e foi viver uma outra cultura dos humanos. Mas a natureza dele fez com que ele construísse a barragem. Está na natureza dele. E a nossa natureza também, ela é assim. Eu sei o que a Bíblia diz. E por que que às vezes eu não faço o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Isso é um dilema. E essa natureza às vezes me atrapalha de cumprir o meu propósito. Mas eu tenho como me livrar dessa natureza, querido? Não. Eu já nasci no pecado. Nós já nascemos pecadores.
Por quê, pastora Mônica? Esse foi o primeiro nascimento. Nascemos em pecado. Esse primeiro nascimento é aquele que o pai, a mãe pega lá o registro lá do médico, eu não sei como é que funciona hoje, né? Mas pega lá o papel que nasceu lá o nenenzinho, vai no cartório, né? Registra lá o nome do pai, da mãe. Você tem uma paternidade humana, primeiro nascimento. Mas aí, Clifton, vem o segundo nascimento. Vem o segundo nascimento. O segundo nascimento, ele está lá em João capítulo 1, versículo 12. Eu acho que é mais ou menos assim, mas todos quanto confessarem a Jesus, é-lhe dado um poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse segundo nascimento vem pelo um poder espiritual. É o segundo nascimento. Mas nós continuaremos pecando. Nós vamos continuar pecando. Porque pecar é errar. Existem algumas classificações ainda punitivas de pecado, que, por exemplo, olha, você vai pecar aqui na igreja, você vai sair do louvor, você vai pecar aqui, você vai sair do hall de membro, você vai pecar aqui. Não, mas esse pecado aqui não exclui lá do tal setor. Bom, então tá legal. Então esse pecado é compatível com. É, tem jeito. Se nós formos montar uma igreja, Clifton, de não pecadores, ela vai ficar vazia. Ai, meu Deus. Sabe por quê, Clifton? Não é porque a pessoa está na garagem que ela é um carro. Não é. Você pode estar numa garagem. Você não é um carro. Você pode estar numa igreja. Você pode não ser um cristão. Então, se a gente tiver essa ilusão de que a gente vai montar uma igreja e colocar pessoas lá, nós temos que entender a natureza do castor. Por quê? Porque as pessoas sempre, Mônica, elas irão construir barragens para que não haja um fluir, porque a barragem é justamente para quê? Para que o rio não flua de maneira correta. Então, nós, como natureza de castores que nós temos, nós sempre iremos construir barragens para quê? Para que os nossos relacionamentos não fluam. Para que lá no nosso trabalho a gente não tenha o que a gente deveria ter. Porque a gente, às vezes, constrói barragem com o nosso patrão, às vezes a gente constrói barragem com a esposa com o marido, a gente vai construindo as nossas barragens. E barragem é para quê? É para barrar. Aí eu falando aqui, coisa errada já, né? Barragem é para barrar. Mas nós barramos a nossa natureza espiritual também, a nossa vida espiritual é barrada através das barragens que nós é, construímos. Tá, até aqui tudo bem. Agora, como é que eu vou entender agora a questão de sermos filhos adotivos e continuarmos pecando após o segundo nascimento? A Bíblia diz que nós somos filhos adotivos de Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 8, versículo 15, né? Que nós somos filhos adotivos e nós recebemos um espírito que podemos chamar Deus de Abba, Pai, filhos adotivos. Agora, interessante que, naturalmente, o filho adotivo ele é adotado numa idade
bem menor, né? 1 ano, 2 anos, 3. Eu não sei se até 6 anos, eu não lembro, não sei disso. Quem sabe disso deve ser o conselho tutelar, né? Mas o interessante é que espiritualmente você pode ser adotado, aí onde você estiver me ouvindo, você pode ser adotado com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos. Você pode ser adotado. Deus ele tem uma vontade enorme de adotar você. Só que você, mesmo sendo filho adotivo, você vai continuar pecando. Nós vamos continuar pecando. Agora, é um padrão, está dentro da natureza de Deus? Não. Por quê? Nós não temos a mesma natureza de Deus. É porque Deus não tem um DNA. Por exemplo, os meus filhos têm o nosso DNA, meu e da mãe. Mas com Deus não funciona assim. Deus não tem DNA. Deus tem natureza. Nós não temos a natureza de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que o pecado ele faz separação dos filhos. Ó, eu falando besteira aqui, ó. O pecado faz separação dos filhos adotivos com o pai adotivo, que é Deus. O pecado faz separação dos pecadores com Deus. É assim que funciona. E quando você se separa do pai, tem consequências. Não é que você não possa pecar, não é que você não possa errar. Mas quando o pecado faz separação do homem com Deus, tem consequências. Se eu olhar a vida do filho pródigo, ele se separou. Ele tinha a natureza de um filho. Só que ele deixou a cultura. O problema é esse, pastora Mônica. Nós não temos a natureza de Deus. Nós temos o propósito que Deus nos dá. Mesmo sendo adotivo, não tendo a mesma natureza, nós temos que ter a cultura do Pai. Nós temos que viver dentro da cultura dos céus. O filho pródigo, ele, apesar de ser adotado, ele não tinha natureza, mas ele sai da cultura do pai, da casa do pai. E esse é o problema. Nós, enquanto filhos adotivos, nós queremos viver a nossa cultura. O filho pródigo, ele saiu da cultura da casa do pai para viver uma vida dissoluta. E eu não vou falar da história do filho pródigo, porque nós já sabemos qual é a história do filho pródigo. Bom, nós somos adotados, pastora Mônica, dentro de um processo de adoção espiritual. Pensa, para a gente entender um pouco isso, pensa assim, um índio. Você vai visitar uma tribo indígena, chega lá, eles te dão um nenenzinho. Se eles não te dessem esse nenenzinho, ele estaria fumando o cachimbo da paz, caçando lá com arco e flecha, comendo peixe cru, andando descalço na floresta. Mas aí esse índiozinho, ele vai para sua casa agora viver dentro da sua cultura. O índiozinho agora ele vai passar a escovar dente, ele vai passar a botar roupinha, ele vai passar a orar para comer, para dormir. Ele não vai ser um índiozinho mais, ele está vivendo dentro da cultura da sua casa. É uma nova cultura. Pastora Mônica, a adoção por Cristo Jesus nos dá a oportunidade de vivermos uma nova cultura. E dentro dessa nova cultura, nos dá a possibilidade de chamarmos ele de Abba Pai.
Essa é a grande beleza disso tudo. É a grande beleza. Como é que a gente pode entender melhor essa questão da adoção, de ter o mesmo propósito de Deus, mesmo não tendo a mesma natureza? Tem um texto, Clifton, acho que é Romanos 11, eu não sei, acho que é Romanos 11. O apóstolo Paulo diz que nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Aliás, não, ele compara a gente com figueira brava. Em algumas Bíblias diz jambuzeiro. É isso mesmo. Como é que é essa história, pastora Mônica, de Romanos 11, para a gente entender um pouco melhor? É, eu estou com pouca coisa aqui, essa mesa da pastora Rose, né? Aliás, tem muita coisa, mas didática tem pouca coisa. Vamos pensar aqui, ó. Isso aqui é a oliveira verdadeira. O texto de Romanos 11, depois eu posso ler para falar com mais clareza, né? Mas ele diz que Jesus é a oliveira verdadeira. E nós, como jambuzeiros, nós somos enxertados. É mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar outra coisa aqui. Nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Só que quem conhece de enxerto, Cliff, sabe que para enxertar na outra árvore tem que ferir a árvore. A oliveira verdadeira foi ferida. A oliveira verdadeira foi Cristo Jesus, é Cristo Jesus que foi ferido na cruz do Calvário para receber esse enxerto que sou eu e você. É sim. Aqui está a oliveira verdadeira lá na cruz, foi ferida, e nessa ferida é que entra o enxerto. É exatamente isso que Paulo está falando. Agora, o jambuzeiro, uma vez eu fui pesquisar, Clifton, o jambuzeiro, ele não dá a azeitona como da oliveira, ele não dá. Ele só passa a dar a azeitona depois do enxerto, porque a ceifa sai da oliveira verdadeira e vai para a falsa. E a falsa agora começa a dar frutos. Começa também agora a produzir o mesmo que a oliveira verdadeira, mesmo sendo falsa. Mas, Mônica, só tem um problema com esse enxerto. É que o jambuzeiro, que somos nós, ele tem espinho. Ele recebe a ceifa de Jesus, da oliveira verdadeira, e passa agora a dar o mesmo fruto que é verdadeiro. Mas ele não tira o espinho. O óleo da oliveira que nós produzimos, que nós deveríamos produzir, cura. Pode ser o óleo da unção, mas o espinho não cura, Mônica, ele machuca. E às vezes, quando nós tentamos abraçar ou ser abraçado, a gente sempre machuca alguém com os nossos espinhos. Seja espinhos de palavra, de ação, de indiferença. Nós somos esse jambuzeiro. Apesar de estar enxertado na oliveira verdadeira, nós somos esse jambuzeiros. Que o Espírito Santo
nos faça ter um espinho mais macio. Não sei se existe espinho mais macio, mas um espinho mais menos doloroso, menos agressivo. Deus abençoe o nosso dia. Fique com Deus. Deus abençoe. Ai, não acredito que já acabou. Não creio nisso. Ai, pastor, eu estava aqui pensando, que bom se a gente tivesse essa natureza de Jesus, né? Mudaria tanta coisa. E agora a gente tem a oportunidade de viver essa cultura que ele nos trouxe, nos enxertou, mas aí a gente faz o quê? Jesus amado. Eu quero viver essa cultura que o Pai me chamou. Fácil não é, não, mas a gente consegue. Eu fico aqui lamentando esse horário, porque vai muito rápido. Já acabou. Mas a gente pode pegar essa live que ficou gravado, rever, entender mais um pouco e fazer melhor ainda, compartilhar com aqueles que são enxertados para entender um pouco mais sobre essa cultura. Pastor Tony, obrigada, viu? Eu fico aqui sem palavras. Realmente eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor por essa sala, por tudo que a gente aprende aqui dia após dia. Eu não tenho, me falta palavras. Às vezes eu só choro. É só o que eu posso fazer. Vem para cá orar conosco nessa manhã de aprendizado. Ora com a gente, pastor. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, pela oportunidade de podermos viver como filhos adotivos, mas filhos amados do Senhor. Senhor, nós queremos orar por cada uma pessoa, família, amigo da sala do transbordo, aqueles que passam por necessidade, precisa de um socorro bem presente, precisa de uma solução, precisa de um milagre, precisa de cura. Senhor, assim nós oramos em favor deles e fazemos isso em nome do teu filho amado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Beijo no seu coração, família. Não esqueça de estar orando pela vida da Tati, que entra em cirurgia hoje, e orando por toda a nossa família, viu? Jane, um beijo no seu coração. Muito feliz de te ver aqui na sala. Deus abençoe você. Obrigada, Lila Silvia. Daqui a pouco a live sobe. Beijo grande, família.